conteúdo de hoje, trataremos de ciclo de desenvolvimento, IDE, faremos um programa exemplo e a gravação do nosso microcontrolador. O ciclo de desenvolvimento de um programa, basicamente ele consiste em traduzir a nossa forma textual de se expressar para uma linguagem de máquina, uma forma que o computador consegue entender. Para isso nós dispomos de algumas ferramentas, que entre elas seria um editor de texto, que é a nossa forma textual de nos expressar para o dispositivo. O segundo passo é compilar o código-fonte para criar um arquivo objeto. E a seguir você deve linkar o código compilado para criar o arquivo .x, que é o arquivo que será inserido no nosso hardware. E por fim deveremos executar o nosso hardware e verificar se o programa saiu de acordo com o planejado. A IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, onde a gente vai inserir a codificação para poder compilar, que ela possui internamente um compilador, e gerar o arquivo X para inserir dentro do microcontrolador. Bom, gente, nessas aulas nós vamos trabalhar com a IDE da Atmel. Chama-se Atmel Studio 7. Ela é a IDE que programa o microcontrolador que tem no Arduino. Então, para a gente baixar, a gente vai no site www.universodaeletronica.com.br, se dirige até a área de downloads e baixa o executável Atmel Studio 7. Depois de instalado o Atmel Studio 7, vamos executá-lo. Clicamos em Novo Projeto. Selecionamos GCC C Executable Project. Como nome de projeto, colocaremos Aula 1. E clicamos em OK. Agora o programa solicita que a gente insira o nome do componente que a gente vai programar. Neste caso, é o ATmega 328P. Selecione o microcontrolador e dê um OK. Neste ponto, a IDE já está pronta para a gente inserir o código. Podemos fechar essa janela de output. Neste campo fica o editor da IDE, que é onde a gente vai inserir o nosso código. Aqui serão demonstradas as bibliotecas e todos os arquivos dependentes do nosso código. E na parte de baixo fica um ambiente voltado ao status do programa. Nos momentos que a gente debugar e nos momentos que a gente compilar o programa, a gente vai utilizar muito essa janela inferior aqui. Bom, gente, depois que a gente passa por todo o processo de abertura do software e configuração do microcontrolador, certo? Da IDE, no caso, que a gente diz para a IDE qual microcontrolador a gente vai utilizar, qual dispositivo a gente vai programar, este momento é o momento onde a gente começa a efetuar a programação. Esse ambiente aqui é o editor de texto da IDE e a gente insere toda a programação em C aqui. A linguagem C ela é uma linguagem executada sequencialmente e o código ele é colocado dentro aqui da função main, o nosso código principal. Então o que acontece? Se a gente escrever ali 10 linhas de código, a partir do momento que a gente iniciar o nosso programa, que ele estiver rodando no microcontrolador, ele vai começar a rodar desde a primeira linha, rodar e executar, desde a primeira linha até a última linha que a gente escreveu. E dentro ali a gente pode colocar algumas funções também que direcionam o nosso código. Né? Por exemplo, se tal ocorrência acontecer, faça isso, se não, faça aquilo, por exemplo. Né? Então a gente vai ver inúmeras
possibilidades que a gente pode fazer dentro do nosso código. Bom, gente, o hardware que a gente vai utilizar é o hardware do Arduino. Eu vou descrever aqui para vocês quais são os componentes básicos, os principais que ele tem aqui. Então ele tem lá uma porta USB, que é para comunicação com o computador, um chip que geralmente é um FTDI ou então um outro microcontrolador ATmega, que ele serve como ponte da comunicação serial, TTL, para a porta USB. Então o Arduino ele tem aqui os pinos seriais dele, então ele joga para cá e ele converte para o sinal USB. Esse é o papel desse microcontrolador. Nós temos também uma alimentação de 5 volts e de 3.3 volts, que é dado tanto 5 volts pela porta USB, que passa por alguns circuitos integrados e converte para 5 volts, tanto a 3.3 volts. Também a gente tem um jack de entrada, que é interligado e feito chaveamento também nos circuitos integrados de entrada, que convertem para 5 ou 3V3. Aqui a gente tem o próprio ATmega 328P que a gente vai programar. Temos aqui um cristal de 16 MHz, que ele corresponde tanto pela oscilação de frequência desse chip aqui, quanto do nosso microcontrolador. Temos aqui 6 pinos que geralmente podem ser tanto portas analógicas quanto digitais. Também tudo isso é configurável dentro do nosso programa. Pinos GND, tensão de referência. Essa porta aqui é bem interessante, que é de comunicação SPI. Aqui, esses dois pinos são referentes à comunicação serial, um de saída e outro de entrada. E os demais são todos pinos digitais. Aqui nessa porta SPI que eu citei anteriormente, o interessante dela é que o nosso USB ASP vai ser ligado nesses pinos aqui para a gente fazer a programação do software que a gente do texto que a gente inseriu na IDE. Já aqui eu apresento para vocês o esquemático daquela placa que a gente estava vendo anteriormente. Aqui a gente tem a porta USB com alguns capacitores de entrada e fusível. Aqui a gente tem aquele primeiro chip lá que pode ser o FPDI 232, quanto pode ser também um ATmega, depende da programação que tem internamente. Nós temos também dois LEDs de representação da comunicação serial, ou seja, quando a gente está conversando via USB com o microcontrolador, a gente consegue perceber nesses LEDs. Nesse caso, nessa placa, eles estão aqui. Nós temos um botão de reset, que seria este aqui, caso a gente necessite fazer um reset externo no controlador. E esta é a conexão SPI, a qual eu apresentei anteriormente, e eles são ligados na porta B5 do microcontrolador. Os demais são portas disponíveis que a gente tem no dispositivo. E na porta D0 e D1, que são os pinos 0 e 1, a gente tem os pinos RX e TX da nossa comunicação serial, que eles são ligados exatamente nesse ponto aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Aqui. Aqui a gente tem dois capacitores que trabalham em conjunto com o cristal de 16 MHz. Mas aqui em cima a gente tem o jack de entrada da alimentação. Esse jack de entrada ele chaveia com a tensão de 5 volts também da porta USB. Ou seja, 5 volts entra
O jack de entrada, ele tem uma chaveiro, perdão, com a tensão de referência, desculpe, e ele passa por um regulador de tensão para regular a tensão para 5 volts. Então você pode entrar aí com uma tensão de 12 volts, 9 volts, que vai funcionar bem sua placa. Esses outros 6 aqui são amplificadores operacionais que estão servindo como comparadores de tensão, da tensão Vin, que fica neste pino aqui. Então a gente vai começar a inserir aqui nossos primeiros passos, nossos primeiros códigos, galera. Então vamos lá, cerquilha define. Esse define a gente está definindo algo para o nosso programa, tá? A gente está dizendo para ele, ó, defina que tal coisa é assim e deu, não vai mudar, é isso mesmo, tá? Então note aqui que a nossa ideia já autocompletou para a gente. Depois digite F_CPU, tudo maiúsculo, e ele vai puxar esse aqui. Agora nós vamos botar a frequência do cristal que nós estamos trabalhando, desse cristalzinho aqui, ó, que nesse caso é 16 MHz. Então, kilo, mega, giga, tera, né? 16 na 3, 16 na 6, 16 na 9 e 16 na 12. Então, 16 na 3 é quilo, 16 na 6 é mega, 16 na 6 é milhões, então é 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, o maiúsculo L. Então, com esse comando, esse simples comando que é muito importante a gente sempre inserir, a gente está dizendo para o nosso programa que o nosso microcontrolador que a gente trabalha em 16 MHz. O programinha que a gente vai fazer vai ser um simples LED ligando e apagando. É o mesmo programa que a gente fez na outra aula, tá ok, galera? Mas vamos repetir ele aqui porque acredito que tudo deva começar de um princípio bem simples, do menos complexo possível, ok? Porque para quem está começando, o simples já é complexo. Então vamos incluir aqui, ó, include, agora nós vamos incluir uma biblioteca. Sempre que a gente for incluir uma biblioteca nossa, algo que a gente fez anteriormente, a gente vai usar aspas duplas, que é esse de cima aqui, ó. Toda vez que a gente for incluir uma biblioteca pronta do sistema, a gente vai utilizar abre e fecha maior e menor. Ok? Nesse caso, a gente vai incluir uma biblioteca de delay, então deu delay na minha língua aqui também, ó. Então a gente vai incluir útil barra delay. Ó, já puxou pra gente, ó, delay.h. É exatamente esse. O que é que vai ser essa biblioteca? Essa biblioteca ela vai servir pra gente criar um delay lá no microcontrolador. Quando a gente começar, por exemplo, quando a gente ligar o LED, a gente vai querer que ele fique aceso por um tempo, desligue, depois desligue por um tempo e depois quando acender, acenda por um tempo novamente. E quem vai dar esse tempo será a função de delay. Agora aqui embaixo, a gente tem uma função que já veio junto no nosso programa, mas não necessariamente a gente vai sempre usar ela, é a função chamada while. Mais pra frente eu vou falar detalhadamente o que é essa função, mas basicamente ela quer dizer o quê? Enquanto o que tiver aqui dentro for verdadeiro, execute o que tiver dentro das chaves. Tá ok? No caso, o 1 ela é uma constante, não uma variável, nunca vai mudar esse 1 daqui. Então, enquanto esse 1 for verdadeiro, execute o que está ali dentro. Então, o nosso código, isso se torna um looping, né, pessoal? Isso vira um looping. Então, a gente vai executar o nosso código aqui dentro, tá ok? Bom, gente, agora, enfim, a gente vai inserir o código que vai ser gravado no nosso microcontrolador, tá? Ele vai ficar aqui, ó, dentro do nosso looping eterno, do while. E vamos lá, então. Port B,
Já puxou ali. Espaço. Eu tenho uma colinha aqui porque essa parte é mais complexa, só que a gente vai futuramente utilizar outros métodos, tá? O que eu estou simbolizando aqui? Falta um ponto e vírgula. Nós estamos apontando a porta B para o microcontrolador. Estamos dizendo para ele que a gente vai fazer algo na porta B. Com essa simbologia, a gente está dizendo que a gente vai setar o bit, um bit só, da porta 5. Tá ok? Da porta B, o bit 5 da porta B, perdão. Agora, damos 2 enters, digitamos porta B novamente. E comercial igual to. Com esse comando, a gente está informando ao microcontrolador que a gente vai zerar também o determinado pino, que nesse caso é o mesmo pino. Pino 5. Ponto e vírgula. A execução do microcontrolador nesse caso é a seguinte forma. Lembra que eu falei que ele executa de forma sequencial. Então o que acontece? Ele começa aqui, executa essa linha, depois vai para a próxima. Como que ele reconhece que acabou essa linha? Pelo ponto e vírgula. Todo final de linha de código tem que necessariamente ter ponto e vírgula. Tá ok, pessoal? Nesse caso aqui, da forma que está esse programa, ele vai acender e apagar o LED muito rápido, então a gente precisa pôr um delay, porque senão a gente vai ter dificuldade aí para ver o bom funcionamento do hardware, né? Então nessa linha do meio aqui, a gente inclui o seguinte comando. Já dá um underline que já vai aparecer aqui, ó, delay underline ms. Tá? Dentro desse parênteses, você vai escrever o tempo de delay que você deseja. Por exemplo, nesse caso aqui, 500 milissegundos, tá? Que é meio segundo. Então significa o quê? Que ele vai ligar o LED, aguardar 500 milissegundos com o LED ligado e vai desligar o LED. E depois ele volta, só que ele vai voltar tão rápido que já vai ligar o LED de novo. Então ele meio que vai ligar o LED, espera, tipo, faz uma pausa ali de 500 milissegundos, desliga o LED, mas já liga de novo. Então a gente vai ter dificuldade, a gente só vai ver esse LED aceso, tá? Então dá mais um Enter aqui, coloca um delay underline ms novamente e coloca mais 500 milissegundos, por exemplo, né? Ponto e vírgula no final, nunca esqueça. Então o que acontece? Agora sim, agora a gente vai setar o LED, aguardar 500 milissegundos, ele vai ficar paradinho lá 500 milissegundos, meio dormindo, no estado de dormência. Vai desligar o LED e vai aguardar mais 500 milissegundos. Ou seja, liga, aguarda 500 milissegundos, desliga, aguarda e volta lá para cima. Depois de aguardar, volta e liga novamente. Então é um looping eterno, tá? Por quê? Como eu falei anteriormente, ele está dentro do while e aqui tem o número 1. O número 1 nunca vai mudar, então enquanto o que estiver aqui dentro for verdadeiro, for verdadeiro, execute isso aqui, tá? Um parênteses importante, pessoal, vamos inserir comentários sempre no nosso código. Se a gente colocar // a gente vai inserir aqui, pode inserir, por exemplo, uma linha de comentário, tá? E se a gente inserir ***, tudo que estiver aqui dentro, a gente pode ter como comentário. Então eu posso ter até 100 linhas, 200 linhas de comentário. Claro, provavelmente ninguém vai ter tudo isso de comentário, mas às vezes tu usa isso aqui para algum código, né? Tu pode comentar uma parte do código. Por exemplo, se eu quero vir aqui e ignorar essa parte por enquanto, eu posso botar um // aqui, ele vai executar somente daqui para baixo, né? Então, existem várias coisas que podem ser feitas com isso. Mas a mais importante delas é o seguinte: a gente precisa comentar o nosso código, tá ok? Então aqui eu vou escrever o seguinte, de uma forma abstrata, liga LED.
aguarda 500 milissegundos. Desliga o LED. Aguarda 500 milissegundos. Você viu aqui que eu esqueci de colocar aqui o comentário, o barra para o comentário? Vamos compilar o código dessa forma para ver o que acontece no nosso programa, tá? Para a gente compilar o nosso programa, a gente vem aqui em Build Solution. Já encheu de erro aqui, pessoal. Ó, ele está dizendo que deu falha aqui no main, não declarado a guarda, que no caso aqui, ó, eu escrevi a guarda primeiro aqui, né? É o primeiro uso nessa função, só que como ele está tentando reconhecer isso como código, ele tá tendo um erro de sintaxe ali, porque não é um código conhecido dele, né? E ele está esperando ponto e vírgula no final da constante numérica, que é essa parte aqui. Mas nada disso aqui, na verdade, é o que ele está pensando. Porque se a gente colocar um simples comentário aqui, a gente vai lá e compila nosso código novamente, ele já não vai apresentar um erro. Olha só, pessoal, não apresentou erro nenhum e deu build success aqui, ó. Então ele compilou com sucesso o nosso primeiro código, tá, galera? Então o que vai fazer isso? Só relembrando, tá? Enfatizando para vocês. O port B, ele tem o pino 5 lá, aqui no nosso esquemático. Ele corresponde ao LED na porta B5. Se você seguir no esquemático, ele está aqui. Que corresponde também na placa. Geralmente esse LED aqui, a sua placa pode, por questões de layout, pode estar com o LED em alguma outra posição. E a porta B, ela vai ligar o LED, aguardar 500 milissegundos e apagar o LED e aguardar novamente, em um looping eterno, ok? Compilado, agora chegou a hora da gente fazer a gravação da nossa placa, tá, galera? Só mais um detalhe, pessoal. No processo de gravação do microcontrolador eu explico numa breve introdução que eu dei sobre microcontroladores na aula 4, aqui no universo da eletrônica. Eu tenho uma sequência uma breve introdução, na verdade, sobre o que é um microcontrolador, como é feita a sua programação, a IDE. É uma prévia dessa linguagem C que a gente está fazendo agora, né? Desse curso que a gente está fazendo agora. E no vídeo 4 eu explico detalhadamente o que é o USB-ASP e as formas de gravar o microcontrolador. Então, se você tem dúvidas a esse respeito, assista essas aulas e depois retorne aqui para a gente dar continuidade ao processo, tá ok? Então, pessoal, a gente vai gravar agora o nosso microcontrolador. Antes disso, a gente precisa compilar. Então é extremamente simples. Vem aqui em Build Solution, ou então pressiona F7 direto, tá ok? Ele vai compilar extremamente rápido, porque o nosso projeto é bem pequeno. A gente compilou o código com 178 bytes, 0% de uso da memória. Por exemplo, se a gente tivesse feito mais ou menos esse mesmo tipo de código no Arduino, a gente poderia ter usado aproximadamente 20 a 25% da memória do microcontrolador. Então a gente já tem aí uma grande economia de memória. Não criticando o projeto do Arduino, né? Mas quando você tem um sistema de microcontrolador para programar, no caso, você tem memória limitada, então é sempre interessante você ter outras alternativas de programação, né? Aqui a gente pode fechar essa janela. Como a gente colocou lá um delay de 500 milissegundos, né? Tudo que a gente já viu anteriormente no vídeo. Podemos minimizar essa janela do AVR Studio.
e a gente abre o AVR Dude GUI, que está naquele pacote que a gente baixou anteriormente. Ao executá-lo, o meu aqui já está configurado na porta USB, o ATmega 328P e a velocidade de comunicação. Então a gente vai lá abrir a flash, aqui já está na pasta, mas se vocês observarem aqui, ele está na pasta de projetos do AVR Studio, tá? No meu caso 7.0 aqui, aula 1 na pasta debug. E simplesmente utiliza essa tecla aqui, ó, Erase, Write, Verify. Essa tecla ela vai apagar, vai gravar o microcontrolador e vai verificar a gravação. É extremamente rápida. Vocês observaram ali, o nosso USB ASP acionou o LED e pode fechar o programa. Se você observar aqui no microcontrolador, o LED já está piscando um pouco mais devagar. Ó. Olha só. Então vamos dar uma turbinada nesse LED, para a gente poder notar a diferença do que a gente está fazendo, né? Vamos colocar aqui, ó, um delay de 50 milissegundos. Vamos compilar. Aqui eu compilei no F7 agora. Deu build succeed. Os mesmos 178 bytes, 0,5% da memória. Podemos minimizar essa janela. Abrir o arquivo X e gravar. Observe que o LED agora está piscando extremamente rápido. Então nós vamos ficando por aqui no conteúdo dessa nossa primeira aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Com certeza a gente conseguiu ter uma noção do que é a linguagem C, como é passar o firmware para o hardware, o arquivo hexadecimal para dentro do hardware. E para as próximas aulas aí eu vou falar um pouco mais de controle de fluxo de programa, escopo das variáveis e outros conteúdos importantes e interessantes da linguagem C. Tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, entre em contato comigo no universodaeletronica.com.br/contato ou então pode postar no comentário, à medida do possível eu vou respondê-los. Até a próxima, pessoal.